Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso, né? Vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, falando sobre a semana 11 da NFL, né? Vamos aqui dar aquela passada pelos destaques da semana 11, lembrando que nesse vídeo de segunda-feira nós não contemplamos o Monday Night. O Monday Night não é avaliado nesse vídeo de segunda. Eu falo sobre o Monday Night no Power Ranking que vai sair mais para o finalzinho da semana, tá bom? Então, vamos aqui falar sobre o Thursday Night entre New England e Jets e sobre os jogos de domingo. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é muito importante. Não se esqueça de dar uma olhadinha nas promoções lá na Centauro, né? Lá na Centauro você encontra tudo que você precisa relacionado a materiais esportivos, chuteira, tênis de basquete, camisa, tênis de corrida, para academia, que mais? Sunga de natação, meia, cueca, camisa de futebol americano, você também encontra lá. Encontra camisas bacanas, bonés bacanas. Então, tudo que você precisa de material esportivo, na Centauro tem, e tem sempre com ótimas promoções. E usando o cupom SWISH10 lá na Centauro, você garante 10% de desconto. Então, vai lá, dá uma olhadinha nos produtos e usa o cupom SWISH10 para garantir esse desconto maravilhoso. Fechou? Então, vai na Centauro, confia na dica do titio que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Fechou? Dica dada, vamos aqui começar falando sobre o Thursday Night, New England Patriots e New York Jets. Vamos lá, New England venceu, né, 27-14, mais uma ótima atuação do Drake May. Drake May fazendo uma temporada incrível. Acho que ele não vai levar o MVP, apesar de, nas últimas semanas, eu ter sido um grande entusiasta da agenda de MVP pro Drake May. Eu acho muito difícil esse prêmio sair do Stafford ou do Jonathan Taylor. Acho que vai ficar muito entre esses dois, com uma leve tendência maior a ir pro Matt Stafford, muito por conta dele ser quarterback, né? Isso tem um peso muito grande no MVP. Então eu acho que o Drake May não leva o MVP, mas isso não muda o fato de que a temporada dele é fantástica, né? Ele vem de jogos simplesmente maravilhosos e quinta-feira não foi diferente. Completou mais de 70% dos passes, né? Capacidade absurda de estender jogadas, de tomar decisões corretas sob pressão. Mano, muito bem, muito bem. E aí, juntamente de um desempenho muito bom do TreVeyon Henderson, né? O running back do time, New England conseguiu essa vitória. Inclusive, o TreVeyon Henderson, não tem discussão, é o running back número 1 desse time, né? O Ramondre Stevenson vem fazendo uma temporada boa, tá? Vem fazendo uma temporada boa. Mas nesse momento onde ele tá lidando, né, com essa lesão no dedão do pé, o TreVeyon Henderson tá se posicionando muito bem para ser o running back 1 desse time, né, nos últimos 2 jogos, ele soma 33 corridas para 209 jardas e 5 touchdowns. O cara tá jogando muito bem. E aí ele, Drake May, foram os grandes nomes dessa vitória de New England. E sobre o Jets, o time segue sendo extremamente frágil, não tem quarterback. O Adonai Mitchell fez um jogo muito fraco, né? Nas poucas vezes que o Justin Fields conseguiu achar ele dropou, desperdiçou passe. Então, assim, tem muito o que falar sobre o New York Jets, não. Pensar no draft, é um time que tem 5 escolhas de primeira rodada nos próximos 2 drafts, então não tem por que ficar se preocupando com essa temporada. Ver o que tem aí nesse elenco, em termos de talento para manter. Até acho válido, nas próximas semanas, o Brady Cook ser testado como quarterback. Ele que é um quarterback que tá ali no time de treino. Ver o que tem nele. Ver o que tem nele. E é isso. Ver o que tem no elenco e pensar nos próximos drafts aí. Na sequência, agora sim entrando nos jogos de domingo, a gente teve o Dolphins vencendo o Commanders lá em Madrid. Primeiro jogo, né, da NFL em Madrid. E, rapaziada, se vocês ouvirem umas maritacas gritando, é porque realmente são maritacas gritando. Eu tô aqui dos meus pais, né, aqui é uma região mais rural, e tem um casalzinho de maritaca aqui na frente. Eu não vou aqui espantar as coitadas das maritacas, né, estão ali, né, conversando, não serei eu a atrapalhá-las, né. Então, por favor, relevem, né,
este barulho silvestre aqui no vídeo. Enfim, Dolphins e Commanders. Dolphins venceu o Commanders lá em Madrid, 16-13. Né, o Mike McDaniel e o Tua Tagovailoa conseguem aí, né, mais uma semaninha com um pouquinho mais de tranquilidade. São 4 vitórias e 7 derrotas para o Dolphins agora. Conseguiu vencer 3 das últimas 4 partidas, incluindo uma baita vitória contra Buffalo. Então, mesmo sendo louco falar isso, o Dolphins vive uma boa fase. Vive uma boa fase, o que dá, né, pro McDaniel e pro Tua um pouquinho de folga, né, das críticas nos próximos dias. Vale destacar o cornerback Jack Jones, que conseguiu ali uma jogada decisiva na prorrogação, né? Interceptação ali no campo de ataque do Commanders, interceptando o Mariota, jogada importantíssima dele. E é isso, vitória. Em relação ao Commanders, cara, pra mim a temporada do Commanders já acabou. Inclusive, se eu sou o Commanders, eu deixo o Jayden Daniels fora da temporada, deixo ele se recuperar totalmente da lesão, porque não tem como salvar, cara. 3-8... não tem como salvar, gente. Os Commanders não vai pro playoff. Pra mim, deixa o Jayden Daniels de fora, deixa o Mariota ali, que é um quarterback ok. Beleza, errou, foi interceptado na prorrogação e tal. Mas, cara, é um quarterback ok. É um cara que vai deixar esse ataque, né? Vai ser digno. O ataque do Commanders com o Mariota é digno. Então, mano, deixa o Mariota o resto da temporada, deixa o Jayden Daniels ali de molho. Tenta pegar uma pique alta no draft. E é isso, porque sinceramente não tem muito o que o Commanders fazer nesse resto de temporada, não. Não tem. Los Angeles Chargers e Jacksonville Jaguars. Baita vitória do Jaguars, hein? Depois de tomar aquela virada contra Houston, depois de abrir quase 20 de vantagem, Jaguars passou-lhe o carro no Chargers, 35-6. Foi o placar final. Atuação maravilhosa da defesa, o jogo terrestre de Jacksonville também fez um trabalho muito bom, né? Muito bom. A dupla ali de running backs de Jacksonville foi excelente, né? Num jogo fraco, assim, do Trevor Lawrence, né? O Trevor Lawrence não fez um grande jogo, mas mesmo com ele não aparecendo tanto, a defesa e o jogo terrestre ali com o Bishop Tuten e o Travis Etienne resolveram a brincadeira para Jacksonville. Justin Herbert foi muito pressionado durante todo o jogo, não conseguiu ter paz, não conseguiu ter tranquilidade em nenhum momento, né? O Chargers só conseguiu converter 3 de 12 em terceiras descidas, né? Muito pouco, né, cara? Muito pouco. Só que também não tem por que se desesperar, né? É importante lembrar que antes dessa derrota, cara, o Chargers vinha de ótimos resultados, vinha de 3 vitórias seguidas. Então, acho que não é pra se desesperar em Los Angeles. Agora, em Jacksonville, dá pra se animar legal. Dá pra se animar legal, até porque se a gente relembra, né, as últimas temporadas de Jacksonville, nesse ponto da temporada era normal Jacksonville derreter. E não tá derretendo, muito pelo contrário, tá se mostrando resiliente. Porque sair do jogo contra Houston, de uma virada tomada por quase 20 pontos, e meter 35-6 num Chargers que vinha bem, é uma puta prova de resiliência. Então, Jacksonville tem muito que comemorar, viu? Tem muito que comemorar. E existe um mundo que Jacksonville ganha a divisão. Não acredito tanto nesse mundo, porque eu acho que Indianapolis vai levar. Mas a vitória de ontem deixa essa possibilidade aberta. Então, Jacksonville aí tem muito sim o que comemorar. Cincinnati Bengals contra Pittsburgh Steelers. Vitória esmagadora do Steelers por 34-12. Num jogo onde o Aaron Rodgers machucou e mesmo assim Pittsburgh conseguiu vencer fácil o Cincinnati. Mason Rudolph fez ali um trabalho bem digno, né? 12 passes completos, 127 jardas, um touchdown, fez o que tinha que fazer. E Cincinnati, cara, meu Deus do céu, que time horrível, né? Nossa senhora. Existe a previsão, né, do Burrow voltar na semana 13, mas, cara, por mim também, bicho, deixa o Burrow ali, velho. Não é o Joe Burrow que vai salvar Cincinnati. Os problemas de Cincinnati vão muito além da posição de quarterback. Também é a posição de quarterback, porque o Joey Flacco não é um cara confiável, a gente viu nesse jogo, né? Foi muito mal, o pior jogo dele com a camisa do Bengals, acho que dá pra gente falar isso. Mas, assim, o problema não é só o quarterback, o problema é especialmente a defesa. A defesa de Cincinnati é uma coisa horrorosa. Como é que Cincinnati me toma 34 pontos de um Steelers que perdeu o Aaron Rodgers antes do intervalo? Tá ligado? Um Steelers que não tem o wide receiver 2 confiável. Então, mano,
Se sou Cincinnati, deixa o Burrow de fora, tento pegar uma pique alta no draft também. Sinceramente, eu não acho que vale a pena forçar a volta do Burrow, não. Na minha visão, né? Chicago Bears e Minnesota Vikings. Clássico, né? Na NFL. Jogo duro, jogo bom, que terminou com vitória do Bears, né? O Bearsão venceu por 19-17, mais uma vitória, né? No detalhe para Chicago que vem se especializando em vitórias apertadas. Rapaz, é a 7ª vitória do Bears nos últimos 8 jogos, e dentre essas vitórias, só 2 tiveram uma diferença de 2 dígitos. Então o Bearsão vencendo aí um dos times que gostam de brincar com perigo e tá vencendo, né? Tá lidando bem aí com perigo. Vale, né, um destaque pro nosso querido Cairão, né? O Cairo Santos vinha de jogos bem ruins, inclusive muito foi discutido se o Bears iria ou não dispensar o Cairo Santos. E aí nesse jogo ele apareceu, né? Fez um trabalho muito bom, acertou 4 dos 5 field goals que ele teve ali, incluindo um de 54 e um outro de 48 que selou, né, a vitória do Bears. Então, sem dúvida, o grande vencedor desse jogo foi o nosso Cairão. Cairão pode ter garantido, né, a sua vaga no time pro restante da temporada por conta desse jogo. Então, parabéns aí, Cairão. Agora que eu vi que... Opa, câmera. Beleza, focou. Deu uma desfocada aqui. Enfim, então, mais uma vitória apertada do Bears. Sobre Minnesota, mais um jogo fraco do McCarthy. Inclusive a torcida do Vikings mostrou um pouco da sua insatisfação com o quarterback, né? DJ McCarthy teve mais um jogo muito fraco, né? Só 16 de 32, né? Nos passes tentados, 150 jardas, 2 interceptações, errou uma caralhada de passe relativamente fáceis, né? Difícil, hein? Difícil DJ McCarthy, que teve alguns flashes na temporada, mas o todo da temporada do DJ McCarthy passa longe de ser bom, né? Não é uma temporada boa e não tem muito o que o Vikings fazer, né? Porque Carson Wentz tá fora da temporada e a outra opção de quarterback é o Max Brosmer, que não tem como ser quarterback titular em 2025. Então, infelizmente, a torcida do Vikings aí que tá insatisfeita com o DJ McCarthy vai ter que aguentar o cara aí, porque não tem como usar outro. Eu fico triste pelo Justin Jefferson, né? Porque é o melhor wide receiver da NFL, na minha opinião, e ele não consegue jogar porque ele não tem ninguém que passe a bola pra ele, mano. Você tem noção que o Justin Jefferson, nessa temporada, só tem 2 jogos com mais de 100 jardas? Loucura, né? O Justin Jefferson, que na carreira tem média de 94 jardas recebidas por jogo, só tem 2 jogos com mais de 100 jardas nessa temporada. É muito pouco, né? É muito pouco. Enfim, foda, né? Mas a bagaça tá no bolso, né, Justin Jefferson? Pelo menos a bagaça tá no bolso. Na sequência, a gente teve um ótimo jogo entre Bills e Buccaneers. Esse jogo que tinha tudo pra ser o melhor do domingo. Não foi o melhor do domingo, mas foi um jogo bom, né? Buffalo venceu 44-32. Josh Allen entregando um grande jogo. Vale um destaque especial pro Tyrell Shavers, né? Ele que foi o principal alvo do Josh Allen no jogo. 4 recepções, 90 jardas e um touchdown. Ele que assumiu o papel que era do Keon Coleman, né? O Keon Coleman foi punido por não se apresentar numa reunião do time nessa semana, foi deixado no banco. E aí, pro posto dele, o Tyrell Shavers veio e veio bem, né? Assumiu o papel de wide receiver 1 do time, foi muito bom, né? Conseguiu ali conexões importantes ali com o Josh Allen. Então, ele eu acho que dá pra dizer que foi o grande vencedor do jogo, sem dúvida alguma. Pelo lado do Bucks, né? Baker Mayfield e o Todd Bowles não foram bem, né? Sim, não é que o Baker Mayfield não foi bem, mas não foi o Baker que, né, a gente viu no começo da temporada, né? Não foi aquele Baker mágico, aquele Baker decisivo, não foi. E o Todd Bowles também não fez boas chamadas defensivas, ao meu ver. Eu acho que ele... Eu gosto da postura do Todd Bowles de... tipo, tudo ou nada, é isso, vamos pra cima com tudo. Eu gosto dessa postura, mas eu acho que enfrentando certos quarterbacks, cabe um pouco mais de prudência. Você não precisa ir pra cima toda hora. E nesses últimos 2 jogos, onde ele enfrentou quarterbacks de altíssimo nível, né, Josh Allen e Drake May, ele sofreu, né, ele cedeu 849 jardas nesses últimos 2 jogos. Então, mesmo eu gostando da filosofia de isso ou nada do Todd Bowles, eu acho que em certos momentos ele tem que ser um pouco mais conservador. Nesses 2 jogos eu acho que ele deveria ter feito chamadas defensivas um pouco mais cautelosas. Não foi,
e tomou. Bela vitória do Bills, derrota de Tampa Bay. Green Bay Packers e New York Giants, vitória de Green Bay por 27-20. Green Bay, problemas aí, né? Perdeu o Josh Jacobs, problema no joelho, né? Deve ficar fora aí por um tempinho. O Emmanuel Wilson conseguiu substituir bem, 11 corridas para 40 jardas e um touchdown, mas é um problema, né? Josh Jacobs vinha sendo um dos melhores nomes aí desse ataque. Ataque esse que já perdeu o Tucker Kraft, né? Então, Green Bay com muitos problemas aí no ataque. Jordan Love a cada semana perdendo armas. E a esperança agora fica pro Christian Watson, né? Christian Watson vira a esperança desse ataque aí. Fez um bom jogo, né? Contra o Giants, 46 jardas, 4 recepções, 2 touchdowns. Vamos ver se nas próximas semanas ele mantém esse bom nível, porque com certeza Green Bay vai precisar muito dele. Sobre o Giants, cara, o Giants competiu, bicho. Considerando o contexto do time, sem Scatibo, sem, né, com o James Winston como quarterback, cara, acho que o time competiu. O Mike Kafka, que vai ser o head coach do time até o fim da temporada, por conta da demissão do Brian Daboll, acho que ele fez um trabalho decente, assim, na sua estreia. Inclusive, fontes de Nova York dizem que existe uma boa chance dele ser efetivado como head coach do time, dependendo de como for o desempenho, né, do time nesse restante de temporada. Então, acho que o Giants, mano, fez o que dava, assim. Acho que fez o que dava, pegou um Green Bay que é bom, melhor do que eles e conseguiu vencer. Acho que é mais ou menos por aí. Obviamente, teve interceptação decisiva do James Winston, que não poderia faltar, né? James Winston, ele sempre entrega, né, o entretenimento. E normalmente o entretenimento nunca é pro time dele, né? Sempre é pro adversário. Nesse jogo, não foi diferente, né? A interceptação dele basicamente selou a derrota de Nova York. Carolina Panthers e Atlanta Falcons. Vitória de Carolina por 30-27. O jogo foi para prorrogação, jogaço. E vitória com, né, o dedo de Bryce Young. Você sentiu o dedo de Bryce Young? Dedo pequeno, né? Porque ele é um cara pequeno, pelo menos é isso. Pelo menos tem isso. Enfim, Bryce Young fez o melhor jogo dele na carreira. Tá? Isso aí pra mim é indiscutível. Nenhum jogo que ele fez até hoje foi tão impactante quanto esse, né? 31 de 45 nos passes, 448 jardas aéreas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Cara, jogou muito o Bryce Young. Bryce Young, que até esse último jogo só tinha lançado para mais de 200 jardas uma vez na temporada. Ontem, 448, mano. Jogou demais o Bryce Young. E quem se beneficiou disso foi o corpo de recebedores de Carolina, né? Tyrone Macmillan, Xavier Legette. Os caras finalmente conseguiram jogos explosivos. Combinaram para 12 recepções, 213 jardas e 3 touchdowns. Foram muito bem. E aí, cara, enfrentando esse Atlanta Falcons cheio de lesão e todo desmotivado, Carolina conseguiu a vitória, né? Atlanta, durante o jogo, teve mais 2 baixas importantes, né? Michael Penix e o Drake London deixaram o jogo com problemas no joelho, os dois, né, com problemas no joelho. E aí não teve jeito, né? A situação aí de Atlanta é bem complicada, né? O que vinha dando certo não deu certo nesse jogo, que era a defesa contra o passe. O Falcons vinha marcando bem o passe nesse jogo, né? Como eu disse, tomaram quase 450 jardas do Bryce Young. Então, a situação aí do Falcons é bem complicada. O time tá, né, caminhando para mais uma temporada extremamente decepcionante, né? São cadê? Quantas derrotas seguidas são para Atlanta? Quinta derrota seguida. E a segunda semana seguida que a Atlanta perde o jogo na prorrogação. Complicado, né? Bem complicado. Vamos lá. Houston Texans e Tennessee Titans. Mais uma vitória do Texans, né? Depois de buscar aquela virada sensacional contra Jacksonville. Texans agora vence o pior time da NFL por 16-13. Não foi um jogo brilhante, mas Houston fez o que tinha que fazer. Mais um jogo que o time sobrevive à ausência do CJ Stroud, né? O Davis Mills fez mais um jogo bem decente. 274 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Fez o que tinha que fazer. E Houston se mantém vivo na temporada, se mantém vivo na briga por wild card. E Tennessee segue sendo o pior time da NFL. Tem muito o que acrescentar sobre o pobre Tennessee Titans. Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Agora eu vou ter que me controlar, né? Pra não falar merda. Porque a minha vontade é xingar todo mundo. Mas vamos lá. Denver ganhou
22-19. Denver basicamente garante o título da divisão, garante o título da AFC West. Divisão essa que nos últimos 9 anos foi vencida, né, de forma consecutiva por Kansas City. Só que não vamos chegar ao 10º ano seguido, porque Kansas City não é o mesmo time dos últimos 9 anos, muito pelo contrário. Denver garante o título de divisão num jogo muito forte da defesa, num jogo muito bom do ataque também. Bo Nix merece elogios, merece muitos elogios o Bo Nix. E em mais um jogo onde o Kansas City é completamente incapaz de conseguir uma última campanha vencedora. Nos últimos anos, Kansas City se acostumou, né, a arrancar vitórias do nada, a conseguir uma última campanha matadora. Temporada passada mesmo, foram 11 vitórias por uma posse, né? Sabe quantas vitórias por uma posse Kansas City teve nessa temporada? Em jogos, né, que foram pro clutch? Nenhuma. Kansas City tá 0-5 em jogos decididos por uma posse nessa temporada. E esse é o grande problema desse time do Kansas City. Se você me perguntar, Luiz, você acha que esse time é muito pior do que o time do ano passado, que foi pro Super Bowl e tudo? Eu vou falar que não. Não acho que é um time tão pior assim. Não acho. A diferença é que nessa temporada o pão tá caindo com a manteiga pra baixo. Temporada passada o pão caiu com a manteiga pra cima. Kansas City, quando chegou em clutch, venceu todos. Nesse ano não, tá perdendo todos. Né, o Patrick Mahomes, ele não consegue um drive final pra vitória há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive, tá permitido criticar o Mahomes aqui? Porque tá merecendo algumas críticas, hein? Sim, eu amo o Mahomes. Eu sou torcedor de Kansas City por conta dele. Pra mim, é um dos 3 maiores quarterbacks da história, tá? Pra mim tá entre os 3 maiores. Talvez até entre os 2, não sei. Mas nessa temporada, bicho, tá devendo. Tá devendo. Passe em profundidade, tomadas de decisões em clutch time. Cara, tá complicado o Mahomes esse ano, hein? E assim, se você for puxar as estatísticas, cara, os números do Mahomes são bons. São números que colocam ele na discussão pra MVP. Mas não dá, cara. Não dá pra ele ganhar o MVP. Porque nos momentos onde Kansas City mais precisou dele, ele não apareceu. E ontem foi um caso desse. Um jogo decisivo, importantíssimo na divisão, ele não aparece no clutch. De novo ele não aparece no clutch. Sendo interceptado de novo. Inclusive, temos que elogiar muito o senhor Jaquan McMillan. Né, o que ele fez ontem foi absurdo. Jogo absurdo, Macmillan. Interceptação no terceiro quarto. E o sec dele pra cima do Mahomes ali no final do jogo foram as 2 jogadas-chave pra vitória de Denver. Cara, é absurdo, jogou muito. A defesa inteira de Denver, né, jogou muito. Mas ele em específico, pra mim, foi o melhor jogador da partida. Então, assim, interceptado de novo, segurando muito a bola, errando passes que normalmente ele não erra. E, de novo, não conseguindo comandar um drive pra vitória. Andy Reid merece críticas? Merece. Harrison Butker merece críticas, errou ali um extra point que fez falta pra caralho? Sim. Mas pra mim, cara, com todo respeito ao Mahomes e com todo o amor que eu tenho por ele, que eu amo esse homem, eu amo Mahomes. Mas pra mim ontem o grande culpado pela derrota é o Patrick Mahomes. Não dá. Ontem foi foda. Eu vi uma boa parte da torcida de Kansas City falando uma coisa que eu concordo. Parece que o Mahomes tá desmotivado, cara. Sabe, você não vê o Mahomes naquela mesma pegada do ano passado, tipo, motivando todo mundo na sideline, mantendo, né, o moral das tropas alto. Você não vê, cara. Você vê o Mahomes apático, sabe? Estranho isso. Não sei o que tá acontecendo, não sei se tem alguma briga interna, não sei, mas tá esquisito o Patrick Mahomes. Não é o mesmo Patrick Mahomes dos anos anteriores. E aí isso tá se refletindo ao time. Tá se refletindo. Um time que não vence jogos no clutch, um time que não tem... Vamos falar a verdade, Kansas City virou um time bunda mole. Então, mano, derrota foi por conta disso. A bunda molice de Kansas City esbarrou com a pau-durência de Denver, que tá jogando, cara, no talo, mano. Denver tá jogando como time campeão, bicho. Tá jogando como time campeão. No clutch foi absurdo e a vitória de ontem, na minha opinião, dá o título de divisão pra Denver, até porque o Chargers não vai buscar essa divisão. E é uma vitória que pode sim ter tirado o Kansas City do playoff, porque agora Kansas City tem que vencer, só pode perder um jogo agora, Kansas City. Todos os jogos de Kansas City a partir de agora são decisivos. E eu não acredito que Kansas City vai vencer 99% dos próximos jogos. Não acho. Desculpa, não acho. Não acho impossível, mas eu não acho que vai vencer. Inclusive, semana que vem já pega a Indianápolis, bicho. Você acha que esse time de bunda mole vai ganhar de Indianápolis? E outra. Vamos imaginar um cenário onde Kansas City que se classifica. No milagre, vai pro playoff. Você acredita que Kansas City vai vencer 3 jogos fora de casa numa pós-temporada pra chegar de novo no Super Bowl? Eu duvido. Porque Kansas City não vai ter mando nenhum. Não vai ter nenhum mando de quadra
se chegar no playoff, né? Não vai ter. Você acha que Kansas City vai ganhar? Não ganha. Por quê? Porque é um time de bunda mole. Pode ser que magicamente, o time chegue num playoff motivado, porque se chegar no playoff, vai ter vencido 6 dos últimos 7 jogos, né? É isso, né? Kansas City tem. Deixa eu pegar aqui. Kansas City tem 2, 4, 5... 7. Se Kansas City chegar no playoff, vai ter vencido 6 dos últimos 7. E aí vai ter vencido... né, porque o calendário é Colts, Cowboys, Texans, Chargers, Titans, Broncos e Raiders. Pode ser que se Kansas City vencer 6 dos últimos 7, Kansas City chegue no playoff e vire a chave. Pode ser, mas eu não acredito, cara. Eu não acredito mais nesse time. E muita coisa vai ter que ser repensada no off-season, mano. Esse time precisa se reforçar, cara. É mais um off-season que o time não se reforça. Precisa, cara. E eu vou te falar, Patrick Mahomes precisa dar uma renovada nas suas energias, cara. Porque a energia do Mahomes nessa temporada tá muito baixa. Especialmente em clutches. O que não tira nenhum mérito de Denver, que fez o que tinha que fazer, conseguiu as big plays defensivas, Bo Nix fez o que era esperado dele no ataque. Denver mereceu muito vencer. Assim como Kansas City mereceu e muito perder esse jogo. Mereceu demais, tá? Vamos lá, cara, os últimos jogos. Baltimore Ravens e Browns. Ravens venceu 23-16. Ravens chega à sua 4ª vitória seguida. Volta de vez a disputa pela liderança na conferência. Até porque Pittsburgh não vem encantando tanto, né? Vem dando brecha para Baltimore. Então, bela vitória de Baltimore. Derrick Henry sendo decisivo, compensando, né, os problemas da linha ofensiva de Baltimore, que cedeu 5 sacks, né, e 3 turnovers. Mas o Derrick Henry fez o trabalho dele ali e tal, foi muito bem. Conseguiu, inclusive, uma corrida importantíssima de 59 jardas, que posicionou bem o Tyler Loop pro field goal que empatou o jogo, né. Sobre o Browns... Finalmente descobrimos o porquê do Shedeur Sanders não ter jogado até então, né? Muito foi discutido. Pô, por que o Shedeur Sanders não tem chance? Pô, não dá Dylan Gabriel. Eu vinha, né, pedindo o Shedeur Sanders como titular já faz algumas semanas. E aí sempre ficava a questão, pô, por que não põe ele? O que acontece? Descobrimos, né? Descobrimos o porquê que ele não tava jogando. Muito mal, né, velho? Ele entrou ali, né, depois da lesão do Dylan Gabriel e foi horroroso, bicho. Foi horroroso. Totalmente despreparado, totalmente nervoso, não conseguiu lidar com a pressão da defesa de Baltimore, que nem é uma defesa que é tão boa assim, né? A gente tá vendo, né, a temporada, a defesa de Baltimore vem sendo muito criticada. Foi horroroso, cara. Horroroso. 4-16. Nossa, foi horrível, cara. Horrível. Não me surpreenderia, inclusive, se na próxima semana, caso o Dylan Gabriel não consiga voltar, não me surpreenderia se Bailey Zappe fosse o quarterback titular de Cleveland, viu? Porque realmente Shedeur Sanders não dá. Não dá. Agora eu entendo por que o Stefanski não colocava ele. Tá perdoado, Stefanski. Tá perdoado. Você tava certo. Você estava completamente certo. Seattle Seahawks e Los Angeles Rams. Jogaço, né? Esse que já tinha, né, a tendência de ser um grande jogo. Dos melhores times da temporada, na minha opinião, os 2 melhores times da temporada, né? O Rams saiu com a vitória por 21-19 num jogo onde o Matt Stafford não teve vida fácil, a defesa de Seattle fez um trabalho excelente, mas a defesa do Rams também apareceu, né? A jovem defesa do Rams foi excelente, vale o destaque pro Kamir Kinchens, conseguiu jogadas importantíssimas, né? Ele conseguiu 2 interceptações ontem, né? 2 das 4 interceptações que Sam Darnold cometeu vieram dele. As outras foram do Kobe Durant e do Darius Williams. Então o moleque foi muito bem, gostei muito dele. Ele que é do draft de 24, né? Foi 3ª ou 4ª rodada, se não me engano. Tem 23 anos só, moleque novo. Foi muito bem. Seattle, né, conseguiu fazer um trabalho bom ali na defesa e tal. Até o ataque, tirando os turnovers, cara, eu não acho que o ataque de Seattle foi ruim. É que os turnovers realmente pesaram, né, cara? Os turnovers pesaram, né? O Sam Darnold sentiu a pressão, né, do Rams. Então, é isso, mas foi um jogão, cara. Foi um jogão, pra mim, são os 2 melhores times da temporada até então. Indianapolis também entra nessa discussão, obviamente. Mas em bola jogada, eu gosto muito desses 2 times, cara. Gosto muito desses 2 times. E uma vitória importante pra Los Angeles, né, que assume o controle da NFC West, né, consegue abrir 1 jogo e meio de Seattle na divisão. Vitória importantíssima. San Francisco 49ers e Arizona Cardinals. San Francisco com 2 retornos importantes, né?
Bo Nix e o Rick Pearsall voltaram. Bo Nix, ó, Brock Purdy, Bo Nix, ó, Bo Nix entrou na minha mente, pra vocês verem. Brock Purdy voltou bem Brock Purdy, né? Não sentindo muito falta de ritmo, conseguindo algumas conexões difíceis, conectando bem com o George Kittle ali, 200 jardas, 3 touchdowns, foi muito bem Brock Purdy. E aí com a volta desses dois, São Francisco venceu bem o Cardinals, que tá em frangalhos, né? A verdade é que o Cardinals só tá esperando a temporada terminar, porque não tem muito o que fazer. 41-22 foi o placar final. Bela vitória de São Francisco. E para fechar aqui o vídeo, falar sobre, né, o prime time do domingo, né? O último jogo da noite, que foi Detroit Lions e Philadelphia Eagles. Expectativas altíssimas para esse jogo. E de fato foi um jogo bem bom, né? Um jogo defensivo bem bom dos dois times. Philadelphia saiu vencedor por 16-9. Né, a defesa do Vic Fangio aparecendo bem pra caramba, né? É uma defesa que começou a temporada mal, né? Tanto na parte secundária como também na defesa terrestre, mas desde a semana de folga ali na semana 9, a defesa de Filadélfia deu um salto considerável, né, de rendimento. Ofensivamente, acho que vale destacar o A.J. Brown, né? Saíram informações dizendo que o A.J. Brown não estava satisfeito com a forma como ele vinha sendo utilizado no ataque, saiu notícia de que ele até falou com o dono do Eagles, né, para reclamar. E ontem, né, acho que as reclamações dele surtiram efeito, porque ele foi muito mais acionado. Ele recebeu 11 passes, né, o maior número na temporada. Assim, mais que o dobro do que qualquer outro recebedor do Eagles no jogo. Então ele foi muito acionado e produziu. Foram 7 recepções, 49 jardas. É isso, né? Foi bem ali. A defesa foi excelente. O ataque do Detroit foi muito mal, muito por conta da defesa do Eagles. Também não gostei muito das chamadas do Dan Campbell. Eu acho que o Dan Campbell, assim, eu admiro a ousadia dele em quartas descidas. Ele talhou esse Lions na base da coragem de ir nas quartas descidas e tudo. Mas assim como o Todd Bowles deveria ter sido um pouquinho mais conservador enfrentando o Josh Allen, ontem o Dan Campbell, ele deveria ter sido um pouquinho mais conservador, né? Nessa brincadeira de quarta descida, inclusive ontem ele não converteu nenhuma quarta descida, né, o Lions. Nessa brincadeira ele deixou 6 pontos que poderiam ter dado a vitória para Detroit. Então, Detroit foi bem na defesa, mas no ataque eu acho que o Dan Campbell ontem ele foi meio que, né, jogou um pouquinho contra o time. Não gostei muito das chamadas dele. Ele foi muito ousado num jogo onde se ele fosse um pouquinho mais conservador, Detroit poderia ter vencido. Até porque não é como se o Jared Goff estivesse jogando muito bem, né? Jared Goff ontem foi muito mal, tava mal. Então acho que era um jogo onde ele não deveria ter arriscado tanto. Acabou pagando por isso, saiu com a derrota. Mas foi um bom jogo, cara. Foi um bom jogo e Filadélfia, né? Pra quem achou que Filadélfia... tá morto, a defesa não é mais a mesma. Os caras voltaram. Enfim, meus amigos, é isso, tá? Nossa senhora, calor do inferno, olha. Suadinho. É isso. Obrigado, tá, pela audiência de vocês nessa segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Obrigado, valeu. Beijo no seu coração e tchau.